O Neymar ficou fora do álbum de figurinhas da Copa do Mundo, e esse detalhe que parece pequeno é na verdade o sinal mais claro de que o futebol pode estar deixando o maior jogador da história do Brasil para trás. E o motivo disso não é lesão, não é o Ancelotti e não é o Santos. É uma força que existe no esporte há décadas e que não respeita nome, história nem talento. Hoje, no Footplay News, a gente vai entender por que o futebol moderno está engolindo o Neymar, o que esse processo tem a ver com a evolução do esporte e o que precisa acontecer nas próximas semanas para ele ainda ter chance na Copa. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo. Você ainda acredita que o Neymar chega à Copa do Mundo ou o momento já passou de vez? Comenta aí e bora pro vídeo. Liga no Footplay, informação rápida no campo ou na resenha. Rapaziada, a parada é a seguinte, o futebol tem dois lados. Tem um lado que todo mundo conhece, a emoção, a paixão, o gol, a torcida cantando no estádio. Bom, esse lado a gente ama e não precisa explicar muito. Mas existe um lado que ninguém te conta, que é frio e que não tem sentimento. E que também não respeita nem os maiores nomes da história do esporte. Esse lado é o seguinte, o futebol é um ambiente que muda, que evolui, que vai exigindo coisas diferentes dos jogadores com o passar do tempo. Quando o jogador não consegue acompanhar essas mudanças, o ambiente simplesmente o deixa para trás. Não importa o quanto ele foi brilhante, não importa quantos gols ele marcou, não importa o quanto a torcida o ama. Essa é a crueldade silenciosa do futebol. E ela está acontecendo agora diante dos nossos olhos, com o maior jogador que o Brasil revelou nos últimos 20 anos. O Neymar ficou fora do álbum oficial da Copa do Mundo de 2026. Um jogador que esteve nos 3 últimos álbuns do Mundial e marcou história em 3 Copas, simplesmente não aparece entre os jogadores do Brasil nas figurinhas desse torneio. A Panini confirmou. A decisão foi baseada nas convocações mais recentes, e como o Ancelotti não chamou o Neymar para nenhum amistoso preparatório, ele ficou de fora. Esse é o sinal mais claro de onde as coisas estão. Para entender o que está acontecendo com o Neymar, a gente precisa entender primeiro como o futebol funciona quando muda. Existe um papo que parece de outro mundo, mas que explica tudo isso de forma perfeita, e ele começa com um cara chamado Charles Darwin. Sim, o da teoria da evolução, é aquele carinha lá da escola. Mas o que esse cara disse, assim resumindo muito, é o seguinte: o ambiente determina quem sobrevive. Não é o mais bonito, não é o mais talentoso no papel, é quem consegue se adaptar ao que aquele ambiente específico está pedindo naquele momento. E quando o ser vivo não consegue fazer essa adaptação, ele vai sumindo devagar, sem muito barulho, até não estar mais ali. Agora a parada mais louca é que esse raciocínio se encaixa perfeitamente no futebol de uma forma que até assusta. Se liga aí, o futebol também é um ambiente, ele também muda, também evolui, também passa a exigir coisas diferentes. E os jogadores que conseguem se adaptar ao que esse ambiente pede, continuam sendo importantes. Aos que não conseguem, por mais talento que tenham, vão sumindo. É exatamente o que a gente está vendo com o Neymar agora. E quando a gente coloca os dados na mesa, fica difícil discordar. Houve um tempo no futebol em que o ambiente pedia um jogador muito bem específico. A formação que dominava o mundo era 4-4-2, com 4 meias se revezando entre ataque e defesa. E no centro desse sistema sempre tinha um camisa 10, o craque técnico, o cara que pensava o jogo antes dos outros, que tinha visão e a qualidade que ninguém mais tinha. E o melhor de tudo, esse ambiente não exigia que esse camisa 10 corresse muito, não exigia que ele pressionasse, que brigasse no corpo a corpo ou que fosse para a marcação. Exigia técnica, inteligência e qualidade de bola. Era um ambiente perfeito para que os jogadores com essas características brilhassem. Foi nessa época que nasceu a era dos camisas 10 clássicos, o futebol arte que a gente sente tanta falta até hoje. O Zidane, o Rivaldo, o Ronaldinho, o Kaká, cada um deles tinha um perfil exato que aquele ambiente estava pedindo. O talento deles encaixava perfeitamente nas exigências do futebol daquele momento. E o Neymar chegou no final dessa era, ainda pegou esse ambiente e brilhou nele. O problema é que o ambiente começou a mudar e a mudança foi acontecendo de forma gradual, quase invisível, até que de repente o futebol era completamente diferente. A mudança começou quando alguns treinadores perceberam que dava para tirar o espaço que o camisa 10 usava para criar. Pois é, a solução foi colocar um jogador a mais no meio, apertando a marcação no centro do campo e deixando o craque adversário sem tempo e sem espaço para pensar. Com o tempo, o futebol foi migrando para esquemas com 3 meias mais defensivos e 3 atacantes pelas laterais, o famoso 4-3-3. Nesse novo sistema, o espaço entre as linhas onde o camisa 10 clássico operava sumiu. O jogo ficou mais rápido, mais físico e mais vertical. E quem não conseguia se encaixar nessa nova velocidade foi ficando para trás.
mais. E aí vem o papo de adaptação. Alguns jogadores enxergaram essa mudança e se reinventaram. O Toni Kroos, por exemplo, começou mais avançado no campo e foi recuando temporada a temporada até virar um dos melhores organizadores de jogo atrás da linha de marcação do mundo. O Fernandinho fez o mesmo caminho pelo Manchester City, recuou, virou volante de elite e levantou a Champions League. Os dois entenderam que o ambiente estava pedindo algo diferente e mudaram o comportamento para continuar sendo importantes. E aí tem outra saída: virar ponta e ir para a beirada do campo com a velocidade e explosão, cortar para dentro e finalizar. Foi o caminho dos pontas invertido que explodiram no futebol exatamente nesse período e passaram a valer fortunas no mercado. Tá, mas e o Neymar? O que o Neymar tem a ver com tudo isso? Bom, se você vê o Neymar lá no começo, no Santos, a imagem é de um ponta muito diferente do que ele virou. Era um cara grudado na lateral, muito rápido, que chegava com força e agressividade dentro da área. Tinha explosão, tinha vigor, chegava nos duelos, finalizava com perigo. Aquele Neymar do famoso gol do Puskás, daquela jogada absurda contra o Flamengo, era um jogador que entendia exatamente o que o futebol moderno pedia: velocidade pela beirada, chegada com força na área, capacidade de decidir no 1 contra 1. Bom, se ele tivesse continuado nesse caminho, se aprimorado como ponta moderno, mantendo o vigor físico e a agressividade, a história poderia ter sido bem diferente. Mas o que aconteceu foi o contrário. Com o passar dos anos, o Neymar foi migrando para o meio de campo. Começou a buscar a bola mais atrás, a criar jogadas em vez de finalizar, a se tornar o camisa 10 clássico que o futebol estava deixando de precisar. Em vez de se fortalecer como ponta moderno, que o futebol estava cada vez mais valorizando, ele fez o caminho oposto do que o ambiente estava pedindo, e o ambiente foi cobrando isso com o tempo. O Ozil passou um processo muito parecido e poucos entenderam na época por que a carreira dele foi acabando daquele jeito. O cara tinha um talento absurdo, uma visão de jogo que raramente se vê, mas não recuou o suficiente para virar um organizador e não foi para a beirada com o vigor que o futebol moderno exigia. Ficou no meio termo, numa posição que o ambiente já não precisava mais com aquelas características. E a chama foi se apagando devagar, sem nenhuma briga pública, sem nenhuma explicação clara, simplesmente ele foi sumindo. O Neymar tem ecos muito parecidos com essa história. E dizer isso até dói um pouco porque o talento dele é de outro nível. Mas o futebol não tem sentimento quando o assunto é a adaptação. Ele não olha para o histórico, não considera os gols e não leva em conta o quanto aquele jogador já foi importante. Ele olha para agora e pergunta: você consegue fazer o que eu estou precisando hoje? E o que o futebol de 2026 está precisando é de velocidade, pressão constante, correria e disputa física. As mesmas coisas que o Neymar entregava quando tinha 20 anos no Santos e que foram sumindo com o passar do tempo e das lesões. A situação do Neymar no Santos é a foto mais honesta da onde ele está hoje. Em 2026 fez 3 gols e 2 assistências em 5 jogos pelo clube. Números que mostram que o talento ainda pulsa, que a qualidade técnica não foi embora, mas ritmo de jogo consistente semana a semana no nível que uma Copa do Mundo exige ainda não está lá. A última vez que ele vestiu a camisa da seleção foi em outubro de 2023, quando se lesionou no jogo contra o Uruguai e ficou meses afastado. São quase 3 anos fora do grupo, sem nenhuma convocação de Ancelotti, sem nenhum amistoso, sem nenhuma oportunidade de mostrar ao treinador que está pronto para o torneio mais importante do mundo. E o sinal mais definitivo de tudo isso veio essa semana com a história do álbum. A Panini explicou que trabalha com base nas convocações mais recentes e que o Neymar não apareceu nas listas de Ancelotti. A probabilidade de inclusão foi 0. Um jogador que esteve em todos os últimos 3 álbuns da Copa ficou de fora do quarto. Não tem comunicado oficial que explique isso de forma mais clara do que esse fato simples. Tá, beleza, mas aí você me pergunta: existe uma janela pro Neymar ir pra Copa? E eu te digo, existe sim, mas ela é bem pequena. A convocação de Ancelotti sai no dia 18 de maio, e até lá, o Neymar tem pela frente alguns jogos pelo Santos, pelo Brasileirão, pela Sul-Americana e pela Copa do Brasil. A CNN Brasil levantou que são cerca de 9 partidas disponíveis para ele tentar mudar o cenário. O Santos está fazendo de tudo para expor o jogador, para que ele apareça bem, para que o Ancelotti tenha motivo para considerá-lo. E o próprio Neymar não desistiu. Fontes próximas ao jogador dizem que ele vai tentar de tudo para reverter a situação. Só que o caminho é muito mais difícil do que parece. Ancelotti construiu o Brasil nos últimos meses com uma identidade tática clara, com jogadores que foram testados juntos em amistosos, que conhecem o esquema e que chegam ao Mundial no ritmo certo de jogo. Incluir alguém que não participou de nenhuma preparação, que não foi testado em campo pelo treinador e que está voltando de um período longo sem ritmo de elite, seria quebrar um padrão que o Brasil mantém desde 1998. São 28 anos sem levar para a Copa um jogador que não esteve no ciclo preparatório. E tem outro ponto que precisa ser dito com muita clareza
clareza aqui. Mesmo que o Ancelotti decidisse chamar o Neymar, o que esse jogador entregaria dentro do sistema que o Brasil montou para a Copa? O esquema de Ancelotti pede pressão alta, correria constante, jogadores que disputam bola em todas as partes do campo e que conseguem manter esse ritmo durante 90 minutos em jogos eliminatórios do Mundial. O Neymar de hoje, pelo que a gente vê no Santos, ainda não está nesse nível físico. E levar o jogador para uma Copa do Mundo sem essa certeza física é um risco enorme. Não só pelo rendimento em campo, mas pelo risco de uma nova lesão no momento em que o Brasil não pode se dar ao luxo de perder as peças. A rapaziada que lembra da lesão contra o Uruguai em 2023 entende exatamente qual é o medo aqui. O joelho do Neymar já passou por situações graves e exigir dele o ritmo de uma Copa do Mundo sem a preparação adequada pode acabar sendo pior do que não tê-lo na lista. O que está acontecendo com o Neymar não é punição, não é perseguição e também não é a falta de reconhecimento pelo que ele já fez pela seleção. É o mesmo processo que aconteceu com o Ozil, com o Rames e com tantos outros jogadores que foram enormes no momento e foram ficando para trás quando o ambiente mudou. O Darwin falaria que o ambiente futebol simplesmente passou a exigir características diferentes e quem não consegue se adaptar foi sendo deixado de lado. Não por maldade, mas porque o esporte não para esperar ninguém. O Neymar tem 34 anos. As lesões graves consumiram temporadas inteiras, deveriam ter sido os melhores anos da vida dele. O ritmo de jogo que ele precisaria para chegar ao Mundial competitivo exigiria uma preparação que ele simplesmente não teve. E o futebol que ele mais se encaixa, aquele do espaço, da jogada elaborada, do tempo com a bola, já não é o futebol que o ambiente está pedindo. Esse é o diagnóstico honesto de uma situação que dói, mas que precisa ser encarada sem romantismo para ser entendida de verdade. Mesmo com tudo isso, tem algo que ninguém pode tirar do Neymar e que precisa ser dito nesse vídeo. Os 79 gols pela seleção brasileira, o maior artilheiro da história do Brasil, não somem com essa crise. As temporadas no Barcelona, onde ele foi parte de um dos melhores times de todos os tempos ao lado de Messi e Suárez, também não somem. Os títulos, os dribles que ficaram na memória, os jogos que ele sozinho decidiu com uma jogada individual que ninguém mais no planeta conseguiria fazer. Esse legado está construído e ninguém derruba. O que está em questão agora não é o passado, é o presente. E o presente diz que o futebol mudou, que o ambiente está pedindo coisas que o Neymar de hoje tem dificuldade de entregar com consistência que uma Copa exige. Isso não é fracasso, é uma realidade que muitos jogadores grandes enfrentaram antes dele. A diferença é que o Neymar carrega o peso de ser o símbolo de uma geração inteira, e quando esse símbolo começa a vacilar, a dor é sentida por um país inteiro que ainda guarda o sonho do Hexa e que via nele uma parte fundamental dessa história. No fim, a pergunta que fica é simples. Ainda dá tempo? O Neymar vai conseguir mostrar nas próximas semanas que está pronto para o que uma Copa do Mundo exige? Vai conseguir convencer Ancelotti de que vale a pena quebrar 28 anos de tradição e levá-lo sem um ciclo completo de preparação? O futebol já viu viradas maiores do que essa, e o talento do cara é real. Quando ele está bem fisicamente, ainda é um dos melhores do mundo numa jogada de qualidade, mas o ambiente não faz concessão. E o Darwin já explicou isso melhor do que qualquer um. O ambiente pede uma adaptação específica, e quem não consegue se adaptar precisa encontrar uma forma de mudar antes que o tempo acabe. Para o Neymar, o tempo está contando agora. Jogo a jogo, semana a semana, até o dia 18 de maio. O Brasil inteiro vai estar de olho nessa história, não só pela Copa, mas pelo que ela representa. A possibilidade de ver o nosso maior jogador numa última dança no maior palco do futebol mundial. Torcer pelo Neymar nesse momento não é ingenuidade, é respeito por tudo que ele já entregou com a camisa amarela. Mas respeito não garante convocação. E o futebol, como sempre, vai ser frio na hora de dar a resposta final. Mas e aí, na sua opinião? Você ainda coloca o Neymar na lista ou fecha com o Brasil sem ele? Quem você colocaria no lugar se ele ficar de fora? Deixe seu comentário aqui e não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, beleza? Rapaziada, eu vou indo nessa e até o próximo vídeo. Seu chão, craques em ação.